depois do café. Oferecimento Café Cremoso, em potes de 500 ml e 1 litro. E Tabacaria Projeto Literário, porque o mundo respira poesia. Bom, nós estamos de volta aqui, né? Nosso bate-papo muito bom. A gente perde a noção do tempo, assim, quando está conversando com você, né? Você fez curso de hipnotizador? Falar nisso, você controla a minha fala, meu tempo. Se Não, deixar, você vai não. falando aqui igual um maluco. Não, tá ótimo, tá excelente, né? Então, olha só, a gente encerrou o outro bloco falando sobre, né, como a pandemia atinge a sociedade, né? Você disse que hoje há uma possibilidade maior de mudança pelas opções tecnológicas que nós temos, né? E aí eu digo a você, nós vamos agora estreitar o nosso assunto, vamos levar sobre a questão do seu artigo, né? Sobre o futebol em tempos de pandemia. Como é que fica isso, né? Como é que ficou? E como é que você acha que esse esporte foi atingido e como o seu artigo vem clarear as nossas ideias nesse sentido? Então, na verdade, é um artigo que acabou de ser escrito, né? Ainda não foi publicado, foi encaminhado ali para um dossiê de uma revista científica que trata sobre lazer nos tempos da pandemia. E eu recebi o convite do meu orientador de doutorado, o professor Silvio Ricardo, da UFMG, coordenador do GFUT, lá da UFMG, né, que é o grupo de estudos sobre futebol e torcida, e a sua esposa, a professora Priscila Campos, né, que também trabalha com torcer. E aí é um artigo, então, escrito aí a 6 mãos, né, do qual eu sou coautor. E a proposta do artigo é justamente pensar a experiência do futebol nesse momento da pandemia. Então, a parte que me coube mais foi fazer um pouco essa leitura histórica, né, a partir de uma comparação entre a gripe espanhola de 1918, como ela impactou o futebol no Brasil naquele instante, tentando traçar alguns paralelos com o momento atual, e também fazer uma análise das transformações do torcer ao longo do século, né? Da gripe espanhola até o período da pandemia. Quer dizer, o torcer no período pandêmico, o Silva que ficou com essa responsabilidade de escrever no artigo, mas eu tentei fazer uma leitura aí de como os modos de torcer foram se reconfigurando, se ressignificando entre o período da gripe espanhola e a Covid, quer dizer, ali até os anos 2000, né? Bom, e aí, como é que você traçou essa... a gente não sei se eu posso dizer linha do tempo, né? Mas como é que foi traçado? Como é que foi construído isso aí? É mais ou menos uma linha do tempo mesmo. Eu foquei um pouco mais na linha do tempo na questão do período lá da gripe espanhola, né? Então, nesse momento foi interessante, assim, a gente achou algumas curiosidades, né? Fazendo a pesquisa para escrito do artigo. Então, por exemplo, a gente percebeu que o futebol, no final do ano de 1918 no Brasil, ele foi interrompido, né? Em alguns estados por um período maior, em outros por um período menor. Mas a gente pode afirmar, por exemplo, em Minas Gerais, foram 83 dias de paralisação do Campeonato Mineiro, que à época era campeonato da cidade, né? Mas, por exemplo, a Federação Mineira de Futebol, ela contabiliza como Campeonato Mineiro desde 1915, né? Inclusive o glorioso Clube Atlético Mineiro foi o primeiro vencedor, né, da edição de 1915, tido como primeiro Campeonato Mineiro, né? Depois tem um time aí chamado América que ganha 10 vezes seguida, né? que é o maior feito, que eles se orgulham tremendamente disso, né? O Deca campeão, mas inclusive no ano de 1918 o campeão da cidade, que depois foi homologado como campeão mineiro, é o próprio América. Mas há uma interrupção de 83 dias ali entre outubro e dezembro, né? Quer dizer, há uma paralisação do campeonato em função da gripe espanhola, né? Dos riscos de contágio. É muito interessante você ver que as medidas de proteção, elas são muito parecidas com o que a gente está vivendo hoje. Então,
naquele momento, em 1918, era sugerido, né, o distanciamento social, o isolamento, enfim, algo muito parecido com o que a gente está vivendo hoje. E o que também é parecido nessa questão da paralisação aí dos campeonatos, obviamente com muito menos impacto, por exemplo, econômico, né? Então, quer dizer, você parar um campeonato por 83 dias, no caso do Campeonato Mineiro, em 1918, tem um impacto muito menor do que parar o Campeonato Mineiro agora, em 2020. Impactos econômicos, principalmente econômicos, né? Mas a própria ideia de preparação física, quer dizer, o impacto é sempre muito maior hoje do que aquela época. Mas, tentando não ser anacrônico, né? Pensando lá em 1918, o impacto também foi grande. Por exemplo, o Campeonato Sul-Americano de Futebol, que seria disputado em 1918, ele é adiado para 1919, né? Quer dizer, que é o primeiro grande título da seleção brasileira, é o Sul-Americano de 19, ali no estado das Laranjeiras, né? Do Fluminense. É a primeira grande conquista da seleção brasileira, e ela acontece em 1919 porque o Rio de Janeiro foi a cidade mais impactada pela gripe espanhola, e eles resolveram, então, que não seria possível realizar em 1918, que seria outubro de 1918. Então, esse campeonato, que acabou sendo uma marca aí da conquista do Brasil, ele é realizado somente em 1919, né? Então, você tem, por exemplo, vários jogadores que foram acometidos pela doença, alguns que, infelizmente, faleceram. Então, eu tentei fazer um pouco o levantamento de como o futebol passou ali pelo final de 1918 e início de 1919. O Campeonato Paulista e o Campeonato Carioca também foram paralisados. Você tem várias notícias de jornal pedindo para que as partidas de futebol não acontecessem, sob o risco da disseminação do contágio. Enfim, alguns paralelos bem interessantes, porque é muito parecido com o que está acontecendo hoje, mas que acabou, como eu disse anteriormente, né, no caso do futebol, isso acabou não promovendo uma mudança muito radical no período pós-gripe espanhola. Quer dizer, o futebol voltou praticamente como era, né? O que eu já entendo que não vai acontecer agora. Eu acho que depois da Covid-19, os modos de torcer eles vão ser alterados, muito alterados, mesmo depois que a gente volte a uma pretensa normalidade, né? Não vai ser mais como era antes. Fato é que entre a gripe espanhola e os anos 90, que é o que eu me dediquei a escrever, né, nesse artigo, você tem e aí talvez você vai gostar muito disso, você gosta dessas coisas do futebol e tal, você tem a configuração das torcidas sendo muito alteradas de tempos em tempos, né? Então você tem ali os anos 20 e 30, ainda com a transição de um público, de um esporte que estava se popularizando, que ainda não era um esporte tão popular, ainda era muito ligado à esfera da elite, um pouco aristocrata, mas já passando pela fase de popularização. Então você tem o torcer sendo influenciado pelo ingresso de camadas populares ali, que se interessavam pelo esporte, né? Pelo jogo, e começam então a se vincular a uma agremiação clubística ou outra. Vai criar aí o que o antropólogo gaúcho Arley Damo chama de pertencimento clubístico, né? Que é como as pessoas se identificam com um clube de futebol e tal, e passam a torcer fervorosamente por aquele time e tal. Então, isso vai se dar ali nos anos 20 e 30. A profissionalização do futebol, ela vai potencializar esse modo de torcer mais arraigado. Quer dizer, a profissionalização no Brasil ela acontece em grande medida, em larga escala, ali em 33, que é quando os principais estados do país adotam o profissionalismo. Então, a partir de 1933, você tem um novo modelo de gerenciamento do futebol no país. Isso vai certamente impactar no torcer também. Então, você tem a formação de grupos de torcida mais identificados. Isso vai gerar ali, no início dos anos 40, a formação de grupos de torcedores que ainda não serão as torcidas organizadas como a gente conhece, mas eles eram identificados como torcidas uniformizadas. Eram chamadas TUFs. Tinham essa sigla, TUF, torcida uniformizada. Essas TUFs, a primeira vai ser a TUF de São Paulo, né, ali, qual era a ideia? Era que as pessoas que fossem torcer fossem com a camisa do time.
e formassem grupos uniformizados. Então, eles criavam uniformes para a torcida, daí o nome torcida uniformizada, mas que ali nas arquibancadas, então, formavam grupos uniformizados para torcer para o time e tal. Entre a torcida organizada ali nos anos 40 até 62, que é tido como a primeira torcida organizada, que aí você tem um novo modelo de torcer, que aí que vai vigorar, que é a torcida organizada do Flamengo, né? Que é a charanga do Flamengo, enfim, que aí é um modelo diferente da uniformizada, você já tem uma importância muito maior dada à torcida, inclusive interferindo no dia a dia do clube, com as diretorias do clube, enfim, as torcidas passam a ser voz ativa, cobrar, reivindicar, e infelizmente, principalmente a partir dos anos 70, vão ser muito vinculadas aí a uma ideia de violência. Se a gente tivesse que traçar um paralelo, né, com o hooliganismo inglês ou com os barra bravas argentinos e tal, uma característica assim, até juvenil, mas de identificação muito associada a um modelo de violência no torcer. Então, as torcidas, elas marcam encontros para briga, enfim. O próprio conflitos internos das torcidas organizadas. As torcidas organizadas ganham muita força, né? E se desenvolvem ali nos anos 70, 80, 90. É um modelo que da nossa geração conhece bem, né, Nailan? Quer dizer, muito, né? Muito. A gente, Galocura, Máfia Azul, enfim. Então. O interessante é que depois do incidente de Hillsborough, na Inglaterra, né, que vai gerar o relatório Taylor, que vai lá na Inglaterra nos anos 90 forçar um novo Estado, né, inclusive determinado de forma estatal mesmo, quer dizer, o Estado interfere nas regras de comportamento da torcida. Então, você tem uma nova arquitetura do estádio, você tem você coíbe com muito mais força os comportamentos violentos. Então, você tem ali a instalação de câmeras, de polícia especializada. Então, a partir dos anos 90, na Inglaterra, isso vai acontecer. O Estado neoliberal inglês, com a Margaret Thatcher, então, quer dizer, eles viram a oportunidade ali de lucrar com esse novo modelo, que vai ser esse modelo que a gente conhece bem hoje no Brasil, mas que desde os anos 90 na Inglaterra aconteceu em função, olha só para você que interessante, né, em função da tragédia de Hillsborough, que 96 pessoas morreram, né? Eles então tiraram alambrados, aumentaram o preço dos ingressos, criaram os pacotes de torcedor. Então você muda o perfil do público que vai aos jogos, né? Você tem a questão da polícia especializada. Então o público, o perfil do público que vai aos estádios muda radicalmente ali. Isso dá uma abertura para um novo futebol, que é a Premier League, por exemplo, hoje, que é um modelo. Ela é gestada naquele instante, quer dizer, você tem a injeção de grupos econômicos gerenciando os clubes de futebol, e para esses grupos não era interessante, então, a presença dos hooligans ou das torcidas organizadas, e eles alteram isso a partir de uma nova arquitetura dos estádios, que aí vai ser conhecido como arena, né? As arenas multiuso e tal. E, por exemplo, aqueles tickets, né? O carnê, né? Que você paga pela temporada. Então você tem uma mudança aí nesse estado de coisas que no Brasil acontece muito em função do mega evento, que vai ser a Copa do Mundo. Na Inglaterra foi a tragédia de Hillsborough, no Brasil foi a Copa do Mundo, né? A partir da Copa do Mundo, você tem no Brasil instaurado um modelo muito parecido, que é as arenas agora, o encarecimento dos ingressos, o que o Juca Kfouri vai chamar de embranquecimento dos estádios. Quer dizer, você muda o perfil do público que vai aos estádios agora, é um público muito mais consumidor do que um público torcedor, vamos dizer assim. Então, na pandemia, isso se acentua, né? Porque você tem agora o consumo do futebol com retorno pouco louvável do futebol. Não era a hora para o futebol voltar no Brasil, certo. Mas com esse retorno a gente tem percebido essas mudanças, né? Quem tem pay-per-view se dá bem, quem consegue pagar um pacote fechado, quem consegue pagar um streaming ali na internet e tal, consegue acompanhar o time, né? Mas não é muito diferente do que vinha acontecendo, né?
Quer dizer, mesmo antes com as torcidas, quem ia ao estádio era a menor parte da população mesmo. O grande consumo do futebol estava já sendo gestado nessa ideia do consumo virtualizado ou dos pay-per-views, né? Que ganharam muita força aí. Muito bem, né? Muito interessante, e essa vai ser a tônica do artigo que vai ser publicado, né? Sua pretensão de publicação dele é para quando? Então, esse dossiê, a ideia é que ele seja publicado no final desse ano, entre setembro e outubro, né? Na verdade, a gente viu o artigo e torce aí para que ele seja aceito, né? Mas se tudo der certo, aí eu te informo para dizer que foi aceito, e para quem tiver interesse em ler, assim que ele for publicado, eu também te dou aí um sinal. Na verdade, nós recebemos um belíssimo spoiler desse artigo aí, né? Foi um grande spoiler, na verdade. Tá certo. Agradecemos, então, Jim, por isso, né? Agora, vamos aproveitar a oportunidade aqui. Falamos sobre um artigo muito importante e que, com certeza, vai ser extremamente informativo para que a gente compreenda o momento que nós vivemos. Mas eu gostaria de falar um pouco aqui, nesse nosso tempo que resta, Jim, né? Sobre um projeto literário que você já vem desenvolvendo há algum tempo e que caiu nas graças das pessoas, né? A gente percebe assim uma coisa muito bacana que aconteceu, que foi a tabacaria. E eu gostaria que você explicasse um pouco para ela, já que também na oportunidade a gente firmou uma parceria bacana. Legal, Nela. Muito obrigado pelo espaço aí para falar da tabacaria, né? A tabacaria foi uma gratíssima surpresa, porque ela nasce bem despretensiosa, né? Tentando explicar assim a gênese da tabacaria, como é que ela nasceu, né? Quando eu ainda tinha Facebook, né? Eu postava ali umas coisinhas que eu escrevia, uns poemas, umas frases e tal. E eu sempre percebi ali, entre as pessoas que eu tinha como amigo ali na rede social, uma certa, assim, um certo interesse, né? Alguns elogios e tal. E então isso me motivou a continuar ali mantendo um pouco essa escrita assim, menos acadêmica, né? Mais ligada ao campo da poesia e dos contos, enfim, mais no campo literato, vamos dizer. Embora eu não tenha formação, sou autodidata completo, né? Nessa coisa da escrita, assim, muito influenciado ali por meu pai e tal. Mas, então, eu resolvi criar um espaço próprio para essas publicações, né? E aí, ainda no Facebook, eu criei lá a página da tabacaria, que era só no Facebook, né? Era um espaço destinado exclusivamente para essas postagens literárias, das minhas produções literárias e tal. E aí eu criei uma marca e ia postando lá. Quando eu saí do Facebook, eu criei, então, o Instagram da tabacaria, né? Para continuar mantendo, assim, algum contato com as pessoas que curtiam, que gostam do que eu escrevo e tal. Mas também despretensiosamente mesmo, era só mesmo para dar visibilidade mesmo a um pouco dessa produção, né? Uma invencionice ali que eu tive para manter esse vínculo, né? E o nome tabacaria vem do poema do Álvaro de Campos, né? Heterônimo ali do grande Fernando Pessoa, que é o poema que mais me marca, assim, que eu sempre curti muito, a tabacaria do Fernando Pessoa. E era muito engraçado que na época do Facebook, quando tinha a página da tabacaria, várias pessoas do Brasil mandavam mensagem perguntando assim: quanto é que você tem fumo? Você tem. E lá na página tava assim, página literária e tal. Mas muita gente não, acho que acabava não lendo, né? Narguilé, então, narguilé era direto, né? Você tem narguilé? Quanto é que é o narguilé? Mas a tabacaria é em função do poema mesmo, do Fernando Pessoa. E aí, assim, eu não sei o que aconteceu nos últimos tempos, né? Eu resolvi dar uma identidade visual para as postagens, talvez isso tenha contribuído, criar uma marca visual. Então, as postagens têm sempre a mesma identidade visual.
E em função da pandemia, eu ampliei muito essa produção. Quer dizer, estava sem fazer nada aqui, eu falei, vou escrever. Então, o número de postagens também aumentou. Eu não sei se foi isso, se teve algum outro fator. Enfim, o fato é que começou a ter um retorno muito maior de seguidores, enfim. E uma ideia, conversando com meu filho mais velho, né, o João Vitor, a gente acabou tendo a ideia de criar ali algum movimento a partir da tabacaria. Então, nós criamos há pouquíssimo tempo, né, 2 semanas, assim, um pouco mais, as chamadas canecas poéticas, né, que são as postagens que a gente tem no Instagram, a gente pôs na caneca com a logo da tabacaria e tal. E foi incrível, assim, a receptividade das pessoas, como você falou, quer dizer, muita gente tem procurado adquirir a caneca, enfim. O próprio Instagram também aumentou muito. Pois é. Fico muito agradecido aí por esse retorno. Né? Essa questão do Instagram, né? Você percebeu que no Instagram a coisa tomou uma outra proporção? Sim, tomou uma outra proporção, né? Agora, esse aumento, né? Essa amplitude, eu não sei se é em função da própria rede Instagram, que ela é muito visual, né? Então, acho que juntou-se a isso a ideia da gente ter criado uma identidade visual bem marcante, bem própria. Então, as pessoas já batem o olho, já sabem que é uma postagem ali da tabacaria. E talvez isso tenha também ampliado o interesse pela própria produção em si, né? As frases, os poemas, enfim. Ali eu só não publico os contos em função do espaço, né? Não tem como você, na marca que eu coloco lá da postagem, não tem como ser um texto muito grande. Então, os contos não entram nessas postagens, mas os aforismos, as frases e os poemas, eles têm ganhado uma amplitude maior e um retorno também maior nesse sentido. Então, muita gente elogiando, pelo que agradeço enormemente, né? A qualidade dos textos, enfim. Isso é muito bacana. Inclusive, o livro que eu escrevi de poemas e contos, né? Poesia Ainda que a Tardinha, que foi publicado no início desse ano, ele é fruto das postagens da tabacaria do Facebook ainda, né? Então, eu fiz uma seleção lá das postagens dos poemas e dos contos do Facebook, e essa seleção, então, deu origem ao livro. E eu estava fazendo uma seleção agora, assim, brincando um pouco com isso, né? Já teria material aí para mais uns 2 livros também, de poemas, pelo menos. Que legal. Dessa nova fase aí da tabacaria, né? Então, tem sido muito bacana. As canecas, um projeto muito legal. E essa parceria que a gente tem firmado agora, né? Tabacaria, depois do café, tem tudo a ver, né? Tabacaria, tudo depois a ver. Café. Tabacaria, depois do café e caneca. Exatamente. Tudo casado. Exato. Primeiro, te agradecer, né, por ter confiado no nosso produto, né, e estar com a gente aqui. E depois dizer o seguinte, né, para perder o trocadilho da frase, né, para consumir, né, a tabacaria, né, como é que os nossos teleouvinternautas podem fazer? Teleouvinternautas, eu estava tentando lembrar essa expressão quando eu dei bom dia aí aos ouvintes, assistentes. Não, mas... teleouvinternautas. Esse nome é ótimo. Então, o endereço da página do Instagram é @tabacaria_oficial. Vou repetir, né, para fixar. @tabacaria_oficial. Esse é o endereço lá da nossa página no Instagram. As pessoas entrando lá, se puderem seguir a página, agradeço muito, mas não é preciso seguir a página para acompanhar as postagens, né? É bom seguir, mas não é uma página fechada, ela é aberta, então você pode acompanhar mesmo sem seguir. E lá você vai ter acesso, então, a todas as postagens que já foram publicadas na tabacaria, e quase que todos os dias, quase que diariamente, a gente tem colocado lá mais um poema, mais uma frase, alguma coisa assim. De primeiríssima mão, né? Acho que nem você está sabendo, vou aí ofertar uma caneca para ser sorteada no programa, uma caneca da tabacaria, então... Você vai promover esse sorteio aí entre os teleouvinternautas. Fico muito feliz aí. Eu é quem fico feliz, né? A surpresa foi para mim também, né? Então, a partir de agora, nós vamos, então,
confeccionar, fazer, programar, projetar o sorteio para poder o pessoal participar. Maravilha. E mostrar a caneca para o pessoal, fazer tudo bacana. Eu fiquei desprevenido. Eu podia ter deixado a caneca aqui próxima, né, para mostrar. Não, mas não tem problema. Não. Mas depois você mostra aí. A gente vai fazer um vídeo, né? E aí a gente vai mostrar para o pessoal. Ah, maravilha. Gina, estamos chegando ao final, né, do nosso Depois do Café super especial de hoje, só com notícia boa, né? Quem disse que pandemia não traz notícia boa, né? E realmente é sempre boas notícias, né? O artigo é muito reflexivo, muito importante, super informativo do ponto de vista histórico e até para análise, né? A parceria da tabacaria com Depois do Café, enfim. Eu quero te agradecer por mais uma vez nos presentear com coisas boas quando você vem. Eu que agradeço imensamente, né? O sempre carinhoso convite aí do Depois do Café. Como você disse, a pandemia ela tem o seu lado terrível, mas também tem nos forçado a adotar novos comportamentos, assim, vamos dizer, importantes, né? Então, tem promovido encontros virtuais que sejam, mas não deixam de ser encontros, né? Que em outras condições não poderiam se dar. Então é sempre muito. Eu fico sempre muito feliz quando isso acontece, né, que a gente tira aí de um momento difícil novas oportunidades de reflexão, do encontro em si, que para mim é o mais importante, né? O encontro já é muito potente, né? Qualquer que seja o fruto gerado a partir dele. E fico muito feliz e agradecido por mais essa participação aí no Depois do Café, o interesse das pessoas que nos assistem aí, que nos acompanham. E um grande abraço e até a próxima, né? Assim, aguardo aí, já que ganhei a carteirinha de sócio, estou sempre aguardando os convites. Exatamente, né? Aí agora é só a hora que você... Aí é você quem vai falar, a gente só vai seguir. Pode ter certeza. Deixa eu finalizar com uma propagandinha básica. Totalmente, Gino. Fique à vontade. A gente vai estar inaugurando agora em outubro o Espaço Georgino Júnior, que é o memorial do meu pai, com produções que ele deixou aí, um legado de quase 500 desenhos originais, e a gente catalogou todo esse material. E a partir desse material, então, a gente vai criar um memorial, né? Um espaço que as pessoas vão poder frequentar para ter acesso a essa obra, a biografia dele, ao que ele produziu também no campo literário, mas basicamente assim produtos gerados a partir do que ele deixou aí para a gente. Então, camiseta com os desenhos dele, canecas, imã de geladeira, reproduções dos originais, postais, enfim, a gente tem um catálogo de produtos bem extenso, né, a partir do que ele deixou, e vai ser ali no Corredor Cultural, ao lado ali da Secretaria de Cultura. Então, a gente, quando estiver mais próximo ali, a gente quer que seja 13 de outubro, que é a data do seu passamento, né? A gente quer marcar essa data. 13 de outubro agora faz 2 anos que ele nos deixou, e a gente quer, nessa data, inaugurar, vai chamar Espaço Georgino Júnior, Arte, Cultura e Café. Vai ter uma cafeteria lá. Então, deixar aqui o pessoal assim, de stand-by para, quando chegar outubro, tá todo mundo aí, e que a pandemia permita que a gente, ainda obedecendo às regras do distanciamento, que a gente possa recebê-los lá. Gino, sensacional essa notícia. Muito obrigado por nos presentear, né, com essa notícia de primeira mão aí. E a gente vai estar junto, com certeza, para presentear também as pessoas, né, com as informações e com a cobertura desse evento, viu? Maravilha. Bom, e só um detalhe interessante, né? Quis o destino, né? Você sabe que tanto seu pai como meu pai, eles tinham ali uma admiração recíproca, né? E aí Sim. quis o destino que no 13 de outubro os dois realmente se despedissem da gente, né? Ah, é sério que o Nilson também foi 13 de outubro? Sério. Não 13 sabia de outubro, disso. 13 de outubro de 1997 foi a data de falecimento do nosso querido Nilson Spoletão. 13 de outubro. O maior lateral direito da história do futebol de Montes Claros. Então, acabou. Pronto. Resolvido o problema. Para quem ainda não sabe disso. Importante, viu? E, não, o detalhe é que quando você vem, né?
É cheio de informação, não tem jeito, né? Ah, que legal. Fiquei muito emocionado até com essa notícia. Eu não sabia que a data é coincidente. 13 de outubro, né? Então, nós choramos e sorrimos no mesmo dia. Sim, verdade. Eu digo que a gente chora porque eles, né? A saudade é sempre presente aí, né? Exato. A gente sorri porque o legado que eles deixaram, né? É muito grande. Verdade. Camarada, muito obrigado, então. Viu? Volte sempre. E eu tenho certeza que você vai voltar. Tamo junto. O nosso Depois do Café está chegando ao final. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência, tá certo? E sempre lembro, o nosso programa, né? Ele é sempre reprisado ao longo da programação da Vim TV, né? Então, se você perdeu o programa inédito das 8h30 da manhã, você pode ficar ligado na nossa programação, que depois do café retorna, né? Às vezes ele retorna depois do almoço, mas continua sendo depois do café. Pode ter certeza, tá bom? Valeu, galera. Até porque depois do almoço tem sempre um cafezinho. Justamente, né? Então, tá valendo de qualquer forma, né, Gino? Valeu, pessoal. Tchau. Até amanhã. Valeu. Depois do café. Oferecimento Café Cremoso. Em potes de 500 ml e 1 litro. E Tabacaria Projeto Literário. Porque o mundo respira poesia.